Só a higienização das mãos, tá? Porque... A gente vai fazer agora ISS bancos e simples e deixar a fiscalização para amanhã ou vamos fazer tudo hoje? Se der pra gente acabar hoje, melhor, tá? Então, boa tarde, está aberta a sessão de continuidade da prova. Tá? Boa tarde, está aberta a continuação da prova de conceitos do pregão 31/2021 da Prefeitura Municipal de Bombinha Sistema de Gestão. Faremos somente a higienização das mãos com álcool em gel para que possamos dar continuidade à apresentação. Iniciaremos com o módulo de ISS bancos 5.22. 5.22. É óbvio. A gente conseguir acabar melhor. Ainda bem que vocês estão. Vai, Viu? Tudo certo? Pode dar continuidade. O primeiro item do módulo de ISS bancos é permitir a manutenção dos planos de contas das instituições financeiras que deverão estar disponíveis para os funcionários do município e para os responsáveis pelas declarações das instituições financeiras, podendo os funcionários do município acessar todos os planos de contas das instituições e os responsáveis pelas declarações e as mesmas somente deverão ter acesso ao plano da respectiva instituição. Aqui na ação de declarações de serviço, dentro da escrituração fiscal, a gente tem as opções de importações das instituições financeiras. Aqui são todos os arquivos que devem ser importados pelas instituições de acordo com o que o município utiliza. Se é a DESIF, se é a COSIF, né? Dependendo da legislação. Eu vou passar todos os arquivos, porque os itens aqui eles falam de todos eles, basicamente. Esse primeiro arquivo, as informações comuns aos municípios, é o arquivo de plano de contas. E aqui vão ter todos os bancos, mas conforme cada um loga, vai aparecer só o seu próprio respectivo banco. E aqui ele vai ter a opção de importar o plano de contas, que é um documento anual. Então ele vai importar um plano de contas por ano, e se tiver alteração nas contas, ele vai importar novamente. Mas caso contrário, não precisa ser importado mais de uma vez ao ano. Aqui nessas opções também tem a opção de log de importação, que vai mostrar o que eles importaram, quando, quem foi o banco, né? O nome do usuário, a data e qual foi o módulo, no caso que esse daqui seria o 3, né? Que é a parte de bancos. Cada declaração tem uma codificação diferente, então de acordo com o que eles importam vai aparecer aqui. Aqui nas ações a gente tem a opção de visualizar o arquivo importado. Então essas ações vão estar disponíveis para quem está fazendo a importação, no caso o próprio banco, e para os fiscais. Ele vai abrir nesse formato, né, que é o formato da DESIF. Essa daqui é a versão 2.3, mas o sistema também está apto a receber a 3.1, que é a versão mais recente. E aí aqui vai ter o layout certinho que fica disponível no manual da DESIF, de acordo com a legislação. Aqui também a gente consegue fazer o download do arquivo enviado. Então, clicando nessa opção, o arquivo vai ser baixado na máquina do fiscal ou do próprio banco que está aí fazendo o envio do arquivo, né? Essas ações, elas são padrões. Então, aqui dentro da informação, aqui dentro das importações, elas vão aparecer em todas. Posterior à importação do arquivo, que é as informações comuns, que é o plano de contas, eles vão importar por ação mensal, que é o arquivo que vai gerar o ISS deles. Aí eles vão fazer a importação no mesmo layout, e aqui a gente no log de importação vai ter os mesmos acessos que a gente teve lá no outro também, podendo visualizar o arquivo e podendo fazer a baixa do mesmo. Aí esse arquivo ele vai ter que fazer mensalmente de acordo com o vencimento do ISS. O próximo arquivo é o demonstrativo contábil, que é o arquivo que usamos para fins de fiscalização. O demonstrativo contábil é o arquivo semestral, então no fechamento do semestre ele precisa fazer a importação desse arquivo. Se a apuração mensal não estiver enviada de acordo com o vencimento de ISS, ele não vai conseguir importar esse arquivo. É obrigatório que todas as importações anteriores estejam de acordo, senão ele não consegue pular um mês, por exemplo, né? Ele vai ter que seguir certinho.
Aí aqui também tem as mesmas opções, né, do arquivo e os logs de importações. Aqui também a opção de visualizar o arquivo e de fazer o download do mesmo. Esse arquivo, como ele é semestral, ele acaba sendo um pouquinho mais longo. Então, ele é um pouquinho mais demorado para fazer a importação, dependendo da movimentação bancária de cada instituição. Esse é o arquivo que a gente usa para fazer a fiscalização dos bancos, né? A gente não fiscaliza pelo mensal, só pelo semestral. Então, depois no módulo da fiscalização, ali a gente vai ver que quando é intimado o banco a enviar os arquivos, a gente intima ele a mandar só o arquivo semestral e o plano de contas, normalmente. O último arquivo a ser importado pelos bancos é o demonstrativo das partidas contábeis, que também é mensal. Esse daqui, na verdade, ele não vai interferir nos outros três arquivos, né? O plano de contas ele é obrigatório, né, para qualquer outro, mas os outros dois eles não podem importar este sem importar os outros dois. Esse daqui é o arquivo que vai mostrar as entradas e saídas, né, de todas as contas bancárias. Esse ele tem a opção de gerenciar, é um pouquinho diferente dos outros, porque ele tem mais ações. Então aqui ele vai ficar os registros das importações e todos os históricos. Aqui no histórico ele vai sempre aparecer os protocolos, que vai ser possível imprimir e fazer o download. E os registros de importação vai aparecer quem fez, tudo certinho também. E a importação mensal aqui que vai aparecer as consistências, os logs de erro, ação logs de erro e o download do arquivo também. Quando o banco importa esse arquivo, ele vai selecionar o arquivo enviado e vai efetuar a consistência, que aí vai dizer se esse arquivo tem algum erro ou não. E fica tudo gravado para os fiscais conseguirem acompanhar, né? Então a parte de obrigação do banco, ela fica resumida nessa tela aqui da declaração de serviço. Claro que aqui eles vão conseguir consultar, né, o plano geral de contas comentado mais detalhadamente em tela, a tabela de tarifas, todas as telas que eles fazem em importação, eles têm uma consulta de protocolo depois também. Aí aqui na tabela de tarifas, ele vai mostrar o plano comentado e descrição de cada conta e qual é o vínculo da conta pai com essas contas bancárias. Então dá para ver bem certinho. Aqui ele vai ter o código de tributação já vinculado, né? Então se ele não tiver um código de tributação, significa que aquela conta normalmente não é tributada. Mas daí é uma questão mais... já é uma questão mais legal. Os protocolos de entrega e tudo mais. O item 2 é permitir que as instituições possam cadastrar as contas colocando os dados como número, descrição e a atividade dela que está vinculada, que é esse arquivo aqui referente ao plano de contas, né? Então, dentro desse layout desse arquivo aqui, ela vai colocar qual a conta e a descrição da conta. Vai colocar, normalmente são as contas do grupo 7, né, mas também tem como habilitar para que eles enviem o grupo 8 também. Aí vai colocar a descrição da conta no TXT, que é aquele padrão normal, e vai colocar qual que é a conta pai. Esse daqui é referente ao item 2. O item 3 é possuir a sistemática onde o banco possa cadastrar as contas através da importação dos arquivos com o layout disponibilizado pela licitante. No caso, eu acredito que o município já usa a versão do ADESIF, né? Que é o layout padrão dos bancos. Então, aqui dentro das importações, são os 4 arquivos que a legislação pede que envie na parte de bancos. O item 4 é possuir o lançamento de plano de contas da COSIF e plano de contas de cada instituição financeira. Ambas deverão ser relacionadas com os códigos de serviços pertinentes, que é justamente dessa tela de consulta que a gente consegue visualizar mais detalhadamente o plano de contas comentado. Qual que é o código tributado dele, qual que é a conta pai. Todas as nossas telas, ela tem a opção de exportar elas e salvar a consulta. Então a gente pode exportar todos esses planos de contas em Excel para melhor análise, né, conforme for melhor para os fiscais. E aqui são as contas e quais as contas estão vinculadas, serviço tudo certinho.
Nesse caso aqui, essas contas estão sem código de tributação e sem serviço, porque pode ser que elas não sejam realmente contas tributadas, né? São só exemplos. O item 5 é possibilitar a importação com a obrigatoriedade do grupo contábil 7 e 8, no padrão Abrasf. Aqui dentro das nossas configurações gerais, a gente tem a opção de configurar adesivo. E aqui a gente pede os dois conjuntos. Então, se ele não tiver selecionado, ele vai poder importar sem ter obrigatoriedade. Agora, se elas estiverem selecionadas no momento que ele vai importar e não tiverem as contas desses dois grupos aqui, ele vai dar um erro. Porque está dizendo que é obrigatório que o banco importe essas contas. Aí aqui nas configurações da DESIF, justamente tem as opções da DESIF 2.3 e a 3.1. A 3.1 é a versão mais recente, então não é toda a legislação que está vigente para essa daqui, mas é possível enviar nas duas formas. O item 6 pede a possibilidade de importar os arquivos das informações comuns, que é o Plano Geral de Contas, e a tabela de tarifas, que é justamente esse arquivo das informações comuns dos municípios que a gente olhou. O item 7, ele pede a possibilidade de importar os arquivos da apuração mensal, discriminando e identificando a dependência do demonstrativo da apuração, que é esse arquivo que eu já tinha comentado, né? Que ele pede aqui na sequência a apuração mensal, que é o arquivo que vai gerar o ISS do banco. O item 8, ele pede a possibilidade de cruzamento das contas declaradas pela instituição com os demonstrativos contábeis, balancete analítico da instituição apontando as divergências dos valores. Então hoje a gente tem aqui dentro da fiscalização uma ação justamente para fazer essa troca de informações de um arquivo com o outro. Então ele faz essa consistência. Aqui instituições financeiras da DESIF, inconsistências da apuração mensal com o demonstrativo. Então aqui ele vai mostrar certinho. Deixa eu pegar um pedaço do banco aqui pra gente ver. Aqui ele mostra em tela, mas a gente pode imprimir ele também. Então ele vai mostrar a conta COSIF, o valor do balancete e o valor da apuração mensal, que é a entrada e a saída que deveria estar fechando. E aí ele vai mostrar qual é a diferença. Já teve casos de mostrar diferenças negativas. É bem, aqui ó, 20.695,14. Ou seja, saiu, mas não entrou nenhum valor nessa mesma conta. Então, aqui a gente consegue tirar o relatório da mesma tela, né? Aí ele vai trazer certinho todas as informações das contas. Aí aqui ele não está mostrando os itens porque não tem item relacionado, né? Mas essa conta ela está relacionada com o 1507. Então a gente se entende que é uma conta tributável e que está com uma sonegação, né? Porque não teve entrada, só uma saída. Que não fecha. Esse relatório é bem interessante. O item 9 é possibilitar a verificação e arrecadação mensal e anual da COSIF das instituições financeiras sediadas do município. Aqui, pelo que eu entendi, seria um relatório de arrecadação anual, né, dos bancos.
E aqui, mesmo dentro da inteligência fiscal, a gente consegue dar uma olhada nas declarações. No totalizador. Como eu só estava com o horário habilitado no período da manhã, talvez ele vai no acesso. Eu não consegui falar com ninguém lá, né? Eu preciso virar a tarde. Talvez eu muito. Não consigo. E agora você consegue entrar em contato com eles? Sim, eu vou tentar dar. Deixa eu ver se já é um e-mail e já estou lá. Consigo dar uma ligadinha dele. É um e-mail. Mas deixa eu ver se consigo terminar pelo menos o bancos. Na verdade, essa parte da COSIF aqui, da verificação da arrecadação mensal, a gente consegue até verificar aqui dentro da escrituração fiscal. Apesar de que tem alguns relatórios também. Tiago, boa tarde. Tu consegue me transferir com a Elisane? Acabei, eu acho que, discando o ramal errado. Acabei discando o ramal errado. A Grislane também não tá por ali? Obrigada.
Não vai dar muito certo. Aqui ele fez o download do Excel dos valores do ISS arrecadado. Aqui eu busquei um período bem grande, mas a gente pode buscar só por uma competência, então ele vai totalizar os valores com o saldo final de ISS entregue. Aqui, como uma empresa de demonstração, acabou dando uns valores bem baixos, né? Mas normalmente a parte de bancos uns valores bem mais altos do que esse. Esse aqui é o item 9, que é possibilitar a verificação de arrecadação mensal dos bancos. Aqui eu optei por tirar em Excel, porque eu achei que ia ficar mais rápido para rodar. Mas ele pode tirar em PDF também e só a parte mensal, né? O item 10 é possibilitar a consulta do plano de contas comentado com a utilização dos competências anteriores. Aquela tela que a gente estava de consulta do PGCC comentado, que dá o saldo inicial e o saldo final, ele também pode acabar pegando esse item. Aí que os fiscais conseguem escolher o banco específico, não precisa buscar todos de uma vez, né? Que fica mais prático. Porém, ele traz todos de uma vez. Tem até um BESC perdido aqui. E aqui ele vai trazer o plano geral de contas comentado. Conforme comenta no item qual que é a descrição e qual que é a conta e a conta pai relacionada a ele. O item 11, ele pede a possibilitação da importação das partidas dobradas. O item das partidas dobradas é este daqui que a gente até tinha olhado antes. Só que aí ele só vem para essa tela depois de a gente selecionar um banco em específico. Ele não deixa de todos de uma vez. Como partidas dobradas é um item que tem bastante arquivo, né? São 12 arquivos por ano. Acaba sendo um pouco mais pesado, então a gente tem que filtrar por banco. E aí aqui vai mostrar todos os registros importados, os logs, as consistências, os protocolos, tudo certinho. Deixa eu ver se eu acho um que tem um arquivo importado aqui. Importado. A gente visualizar qual é o layoutzinho do arquivo das partidas. Que, na verdade, as partidas dobradas é um arquivo mais recente, né? Que a legislação da DESIF disponibilizou. E o item 12 é possibilitar a consulta do balancete analítico por cadastro econômico e pela data da importação, que é na verdade, a gente consegue fazer pela rotina da importação ou pela rotina da consulta, né? Da importação vai mostrar o arquivo também, tudo certinho, e da consulta vai mostrar mais especificamente qual foi o usuário que importou. Então, tem as duas opções, mas ambas a gente consegue filtrar qual banco necessário. Aqui, buscando pelo Banco do Brasil. De novo, para ver se a pessoa já voltou. Senão eu vou conseguir continuar.
retornou? Não? Então tá bom. Obrigada. Você trabalha à tarde? Sim, a nossa acaba entrou numa reunião agora. Esquecida, esquecida. Nossa, e a visita faltava só um item pra gente terminar. Que bom. Talvez não vou conseguir nem entrar no e-mail depois de... Eu acho que, na verdade, eu trabalho no centro tecnológico, então deve ser eletrônico, que é na sede administrativa. A gente pode esperar um pouquinho ver se consigo contato com eles. Ou a gente... A liberação acaba sendo setorizada. Sim. Dificuldade de acesso. Geralmente eu não esqueço. Acontece de esquecer. Mas muita coisa não. O último item é o 12, é possibilitar a consulta do balancete analítico por cadastro econômico e instituição financeira. Aí aqui na tela de consulta do ESIF, balancete analítico mensal, a gente consegue filtrar pelo banco, né, pelo nome do banco. Deixa eu dar uma tela aqui pelo Bradesco, no caso. E aí dá para buscar pelo número da competência também, por exemplo, competência final e inicial. Ou entre, né? 2021, 2021. Aí ele vai trazer só o período que a gente filtra. Posterior a isso, ele não traz informação nenhuma. Mas aqui na consulta a gente consegue visualizar também. Tanto na consulta quanto dentro das importações. Nas duas telas eles vão aparecer. Produtos fiscais vão ficar sempre disponíveis ambas as rotinas, né? Para os bancos, na verdade, é mais a rotina de importação e de consulta mais esporádica, né? Mas a parte de ISS bancos, seria isso? Não sei se vocês têm alguma dúvida específica dessa parte de bancos, se vocês já usam, já... Não, a gente não utiliza, a gente faz ação fiscal livro a livro ali. É? Teria que usar o sistema mesmo, olhando os relatórios ali, mas deu para ver que tem bastante coisa que sai mastigada. Sim, então, não. Ele traz bem. Até o relatório que acabou não carregando ali, por conta do meu acesso, ele vai trazer certinho a entrada, a saída e em vermelho a diferença. Ele destaca justamente, e daí tu abre o relatório, e na abertura do relatório tu já consegue abrir uma ação fiscal em cima daquele documento lá. Da diferença que tem. Da diferença. Uma dúvida que eu acabei esquecendo de falar anterior, daquela parte onde aparece as declarações para operações de leasing, plano de saúde e operadoras de cartão, ela sai mais ou menos nesse mesmo esquema que sai ali? Isso. Se tem feito divergências, se tem, ou só sai nos lançamentos que ele dá o nome como declaração simplificada? É que na verdade assim, ó, se tem as duas maneiras de fazer a declaração, né? Tem a simplificada, que a gente pode criar uma categoria, enquadrar eles para fazerem dessa forma, ou via importação de arquivo. A simplificada, ele não vai trazer tantas informações justamente porque é algo mais simples, mais não tão abrangente, mas se eles importarem, fizerem via importação, é o mesmo esquema da DESIF, ele vai trazer nesse mesmo molde. Ele, na verdade, ele busca esse mesmo layout da DESIF, para os demais também. Então ele traz bem separadinho as diferenças também.
Aí, só que tem a opção de categoria que acaba se tornando mais simples, né? Eu não sei qual que é o intuito final, por conta dos fiscais, se realmente é que os contribuintes têm um pouquinho mais de trabalho, mas que fique mais claro, ou que eles tenham mais facilidade, né? Porque como esses arquivos eles têm um layout muito específico, no começo acaba que o contribuinte tem um pouquinho mais de dificuldade para importar o arquivo, né? Mas se é... A obrigatoriedade de fazer essa declaração de contribuinte ou da empresa que, no caso, faz o BIS no plano de saúde, a emissão do plano? É, o contribuinte, no caso, o CNPJ, né? A empresa. Quando eu me refiro ao contribuinte, no caso, é o CNPJ mesmo, a obrigatoriedade é deles. Só que daí o modelo que o município exige, daí vai de acordo com a regra do município, que pode exigir via importação ou via categoria, né? Aí a maneira de entregar a declaração aí é bem variável, mas se ele vai fazer via importação, ele vai trazer realmente mesmo os moldes da DESIF ali, bem naquela ideia de lógica, porque daí acaba ficando tudo no mesmo raciocínio, né? Aí já é possível abrir as ações fiscais já direto em cima daqueles dados de relatórios e tudo. Ele fica bem. Vocês já têm legislação de DESIF aqui no município? Ou vocês usam a COSIF? Eu acho que não, já temos. Legislação dos bancos? Eu acho que tem aquela lei de 2017, né? Fala alguma coisa. Eu não sei se é específico. Não sei se é específico. Porque dessa parte da DESIF a gente já tem um modelo que costumamos passar para os fiscais depois de um tempinho, que é o modelo do decreto novo, né? Com todos os arquivos. Aí a gente está acaba... fazendo umas alterações na lei agora e se tiver alguma coisa faltando é bom que a gente pode colocar agora. Até a questão do formato de layout, como deve ser entregue. Sim, é interessante que eles já entregam tudo nesse layout padrão, que é o nacional. E normalmente esses arquivos ele é feito por uma sede, né? Por exemplo, a capital manda para os municípios menores, então ele já vem pronto, eles só importam, né? Então os bancos não costumam ter muita dificuldade nisso, mas as empresas de cartão de crédito é um pouquinho mais chatinho de enviar. Mas a parte de bancos é bem legal, porque esse arquivo do demonstrativo das partidas dobradas mesmo, ele, na minha opinião, é um dos melhores arquivos, porque ele vai dar a entrada, vai dar a saída, vai dar a conta e qual que é o item de serviço vinculado. Então ele tem todas as informações. Então, se na legislação não tem, é um arquivo bem interessante para se colocar, porque o banco não tem muito recurso para onde escapar. A informação não tem que ser colocada ali, senão vai dar problema na importação. E aí a obrigatoriedade deles é de entregar dentro daquele período, né? Não entregando, eles estão passíveis a multas, né? Mas esse módulo DSS Bancos ele é visto como um módulo separado, mas ele fica integrado dentro do sistema da escrita, dentro do sistema da fiscalização, né? Mas ele é bem legal mesmo, bem interessante. Vai ser bem bom ter ele bem ativo mesmo. Hoje a gente não tem tanta atividade dele, mas vamos ter agora. Sim. Então o módulo de ISS Bancos ficou ok. Agora a gente iria para o módulo do Simples Nacional, porque o módulo da fiscalização é o maior, ele tem 88 itens. E esse módulo ele é um pouquinho mais minucioso, então eu gosto sempre de deixar ele por último. Esse módulo do Simples Nacional ele tem 25 itens, mas ele é bem tranquilo. Eu só não sei como é que vai estar a lentidão dos meus acessos aqui. Aí aqui dentro, se a gente clicar no ícone da IPM em azul aqui no cantinho, ele vai abrir todos os módulos que tem dentro do Fiscal Web, que é esses que a gente está vendo hoje. A gente clicando no módulo do Simples Nacional, ele vai abrir uma abinha separada para ele. Aqui normalmente já abre o município específico, né? Nesse módulo tem as opções das importações, das consultas, a configuração dele também e alguns relatórios. O primeiro item do módulo do Simples é permitir a importação dos arquivos de períodos dos contribuintes do Simples Nacional. Aí aqui dentro da rotina importação, Simples Nacional Períodos, ele vai dar a opção de a gente importar esse arquivo. O períodos e eventos lá dentro do site do Simples Nacional, ele fica tudo dentro de uma mesma rotina. Mas quando a gente faz o download, ele faz o download de 4 arquivos separados, né? Que é o período simples, períodos MEI, e evento simples e evento MEI. Então aqui ele tem as 4 rotinas. Se a gente ver a importação do simples, ele vai ter períodos e eventos, e aqui do MEI,
para o microempreendedor, períodos e eventos também, que aqui ele tem os itens separadinhos também. Esses arquivos são os arquivos que vão constar as entradas e saídas do Simples Nacional, né? Enquadramento e desenquadramento. Então esse módulo ele é ligado com o módulo do tributário lá dentro do cadastro econômico. Então a partir do momento que estiver importando esses arquivos, as entradas e saídas do Simples vão estar sempre atualizadas dentro do cadastro econômico do contribuinte. Ele faz essa puxada de dados do site do Simples Nacional. É que na verdade assim, normalmente o site Ele do Simples... puxa direto? A gente acessa o site... A gente não, né? Você acessa o site... Eu faço ir lá buscar o arquivo e rodar dentro do sistema. Isso, porque daí no site do Simples é acessado como município, aí faz o download dos arquivos e é importado aqui dentro do nosso sistema. Aí esses arquivos que são importados aqui têm as informações de entrada e saída do Simples. E aí o que alimenta é o cadastro econômico. Então não precisa ficar fazendo nenhum tipo de alteração manual, é tudo com o que o Simples manda. Só que são 4 importações, né? Então, normalmente, não sei se vocês não usavam antes essas importações, acaba tendo que fazer algo mais retroativo para pegar tudo, né? Mas depois que as importações estiverem em dia, é bem tranquilo, assim, para fazer. No começo torna bastante arquivo, mas depois é algo que fica mais automático, né? Não precisa estar cuidando com essa questão, principalmente na parte da alíquota, né? Que hoje a alíquota do Simples é variável. Então, se o contribuinte não está enquadrado ou está enquadrado e não está no valor certo ali, acaba fazendo um cálculo errado e saindo a nota errada e aí vira uma bola de neve. Porque esses arquivos acabam evitando bastante. O próximo item é o 2, é permitir a importação dos eventos, que é esse que eu comentei agora, que é eventos do Simples mesmo, né? O item número 3 é permitir a consulta da visualização dos períodos e eventos, que na verdade ele tem a opção de importar e a opção de consultar também, mas aí já vai muito de acordo com o costume, porque como essa informação ela vai para o cadastro econômico, às vezes já é melhor acessar o próprio cadastro econômico, né? A não ser que vocês queiram um apanhado geral do que foi importado, daí aqui dentro do períodos e eventos ele vai trazer. Nesse caso aqui ele não... Deixa eu ver como isso foi configurado, deixa eu ter um exemplo. Certinho. Aí aqui é a consulta dos períodos e eventos do Simples. Aí a gente seleciona ele aqui e pode selecionar o evento. Então ele vai dizer o motivo da exclusão do Simples ou, né, quando ele entra. Aí aqui o código do evento já é padrão aqueles do Simples Nacional, né? Então isso já vem no sistema prontinho, aquela codificação padrão. Nesse caso aqui, o código 390 é a exclusão por ofício, né, da baixa jurídica do CNPJ. Então, esse evento foi praticado de maneira automática lá no Simples e a gente importou essa informação. E aí, aqui ele vai dizer bem certinho a data e a hora dessa ocorrência. E o número do processo administrativo, se tem. Nesse caso, não tem, né? Mas quando tem, ele vai destacar certinho. Então, se um dia um contribuinte questionar, né? Porque às vezes eles não sabem o porquê que saíram do Simples Nacional, aí fica aqui o registro também. Quando ele não tem data fim aqui, significa que ele só enquadrou e não teve nenhum evento de saída. Mas quando ele tem a data de entrada e a data de saída, é porque ele entrou e saiu. O que pode acontecer muitas vezes é de um mesmo cadastro ter mais de um evento, ou seja, ele entrou e saiu, depois ele entrou e saiu de novo. Então ele vai ter todo o histórico certinho. Se a gente buscar aqui pelo CNPJ, ele vai mostrar bem direitinho quais foram os períodos que ele entrou e saiu do Simples novamente, porque daí eles fazem a solicitação, né? Pro Simples. O item número 4 é a possibilidade da importação dos arquivos do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Essa importação a gente faz aqui dentro das rotinas de importação também. E esse também é um arquivo que tem um arquivo do Simples e um do MEI separados. Aí ele tem aqui DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, que é importado. E depois tem a consulta também, se não me engano tem um item ali que pede a consulta. E aqui tem o microempreendedor individual, o período de arrecadação também, o documento de arrecadação também, separadinho. É um pouco mais difícil de simular, porque se tratam de arquivos de fato. Então é difícil a gente conseguir um acesso para um simples baixar o arquivo e importar. Mas, principalmente para simular, assim, né? A gente tem que pegar de um cliente que já tem uso e tudo, é mais chatinho.
Mas nesse caso aqui, esse município de teste, a gente tem alguns arquivos importados, já pelo menos para poder visualizar as consultas, né? Aí o 5 é a possibilidade de importar o arquivo do DASEME, que é a Declaração Anual do Simples, que no caso é o mesmo, só que é o do MEI, né? O DASEME da Declaração Anual do MEI. O 6 é permitir a importação dos períodos e eventos dos contribuintes enquadrados como MEI, que é o mesmo períodos e eventos, só que dos contribuintes enquadrados como MEI, não simples normal, né? Aí o item 7 é permitir a importação dos arquivos contendo os eventos dos contribuintes enquadrados como microempreendedor individual, que é a mesma rotina que nós estávamos antes, só que, porém, na parte de MEI, né? Tabelas de eventos do CIMEI aqui. Aqui está a tabela padrão, consulta, tá, eventos do CIMEI, essa é a rotina, e dentro do consultar ela vai aparecer todos os eventos, código e descrição do evento. E aqui embaixo é microempreendedor, a parte de períodos e eventos mesmo. Que vai dizer o número do optante, o número do optante do CIMEI, que vão gerar números diferentes, né? O CNPJ razão e a data início e a data fim. E selecionando ele vai ser a mesma situação do simples normal. Nesse caso aqui tem dois eventos, a entrada e a saída, né? A exclusão. O item 8 é permitir a importação do DASENDA. O DASENDA é o arquivo de parcelamento, né? Esse daqui, parcelamento do Simples Nacional. Aqui também a gente importa e tem a mesma opção para consulta daí, do DASENDA. Acho que ele tem um item também que pede a consulta. O item 9 é permitir a importação dos arquivos de parcelamento do Simples Nacional. Esse item 9 é vinculado com o convênio que o município tem com o Simples Nacional. Que o Simples Nacional, ele hoje declara que tem contribuintes que têm certos débitos que eles não conseguiram mais cobrar, e esses débitos, se o município possui um convênio com eles disponibilizam para o município cobrar. Então ele não prescreve, ele entra para o município esses débitos. E aí esses débitos a gente importa aqui e podem ser inscritos em dívida ativa no município, podem ser cobrados judicialmente, então o município ganha esses débitos para ele próprio, né? Esse convênio é bem simples de fazer com o Simples mesmo, o Simples Nacional. É uma coisa, de fato, que não é tão complicada do Simples, porque o Simples, às vezes, não é tão simples, né? Mas esse arquivo é bem interessante, porque é um débito que o Simples desconstitui e repassa para o município. Então, seria um convênio que, às vezes, seria interessante fazer, né? E ele... Oi? Interessante, né? Uma receita que entra mais. Sim, uma receita que entra mais, e daí o contribuinte... A receita não cobra isso, porque é inviável para eles. E às vezes assim, ó, se tu for ver, R$5 de um mês, de um ano que está atrasado, são valores pequenos. Mas aí tu pega aquele CNPJ e consulta tudo, acaba tendo R$200, R$300. Sim. E aí se tu for somando tudo, é um valor considerável que o município acaba ganhando. E às vezes para o município o contribuinte se obriga a pagar, porque é algo que vai ser cobrado judicialmente, algo que vai ser inscrito em dívida, ele vai tirar... Exatamente, se ele vai precisar tirar uma negativa, ele não vai conseguir. Então meio que ele vai se obrigar a pagar, e a receita não vai fazer tanta diferença, né, para eles. E porque na verdade tem a parte que cabe ao município. Tem, uma vez a gente fez o congresso, lá tem esse convênio, a possibilidade de trazer os débitos que a parte que cabe ao município, que é cobrado na guia unificada, trazer para o município para ele cobrar individual aqui. Isso mesmo. É justamente essa rotina que faz essa importação dos débitos do Simples Nacional. Porque o Simples tem alguns tipos de parcelamento, né? Então a gente às vezes fica sem entender do que se trata cada um. E esse daqui, na verdade, não é um parcelamento, é um débito que o município, tendo o convênio, ganha mais. Ele disponibiliza esse arquivo uma vez por ano só em outubro. E outubro do ano passado não disponibilizou, mas outubro desse ano disponibilizou. Mas isso aí fica lá no site deles? Fica no site do Simples, Normalmente, quando disponibiliza, a gente recebe um aviso e aí a gente dispara e-mail para todos os nossos fiscais, relembrando eles de importar o arquivo e tudo, né? Mas Tem tudo ali, as informações de notificação, tudo? Tudo, É bem legal.
O item número 9 é a consulta das visualizações de períodos e eventos, que é justamente a consulta que a gente estava antes, né? Essa daqui. Consulta de períodos e eventos do CIMEI, que foram colocados em itens separados. O item número 10 é a possibilidade de importação do arquivo do DAS, do CIMEI, também, que é o arquivo que a gente viu antes, só que específico do MEI. O 12 é permitir a consulta dos registros importados do DAS, documento de arrecadação, por dia, podendo ser adicionado comentários, como também listar os dias e outras competências. Aqui, na verdade, a gente tem a consulta e ele vai ter ele vai mostrar na tela um calendário. E nesse calendário a gente consegue comentar os dias importados. Deixa eu abrir pra gente ver. Aqui. Aí aqui a gente pode fazer uma anotação em cima desse dia, se foi importado, se não foi importado. E aí ele fica com um lembretezinho do que foi feito. Porque às vezes acaba se tornando bastante arquivos, e aí a gente fica esperar aqui. Importei, será que não importei? Aí aqui ele tem a listagem dos pendentes, né? Dos dias que não foram importados. Aí a gente vai lá pro dia e vê a observação que tem de anotação desse arquivo. É uma forma de organizar, né, as importações ali. Esse é do 13. Agora o 14. O 14 é permitir a importação dos contribuintes do Simples Nacional que estejam em débitos com a Receita Federal para posterior inscrição em dívida ativa. É justamente esse arquivo aqui que a gente tinha comentado. Aqui a gente faz a importação, débitos do Simples, e aqui a gente faz a inscrição em dívida dele, pelo próprio módulo também. Aqui ele tem a opção de a gente escolher ou ICM ou ISS. Normalmente é só o ISS, o ICMS acaba não vindo nada, mas estamos com planos de futuro aí em cima desse imposto. Deixa eu ver um pouquinho esse. Aí aqui eu vou filtrar só por um CNPJ para a gente conseguir simular. Aí aqui a gente consegue selecionar todos eles e fazer a inscrição geral deles em dívida. Ele vai gerar como dívidas individuais ou vai gerar grupado? Ele vai gerar individuais, de acordo com como o Simples disponibilizou lá. Se o Simples disponibilizou parcela por parcela, ele vai gerar parcela por parcela. Porque daí ele vem um número, né, de declaração, aí ele tem que seguir essa numeração. O que no final, na verdade, dentro do módulo tributário, porque ele vai ser inscrito em dívida aqui pelo módulo Simples, mas ele manda lá pelo módulo do tributário, né? Lá ele vai aparecer a soma total, né? Mas na inscrição dele vai ficar, por exemplo, esse daqui é de R$2, ó, 2,8. Quando selecionar os 4, eu imaginei que poderia virar uma. Ah, sim, não, a gente consegue escrever todos de uma vez, mas ele vai parcela por parcela dele. Mas tem valores maiores, ó, 175, 218. Só quando puxar a lista a gente vai conseguir realmente ver o tamanho dele. Exatamente. Aí ela tem cada valores de 38 centavos. Esses 38 centavos aqui normalmente são valores que eles pagaram a menor, né? E aí fica uns pedacinhos picados. O item 15 é a possibilidade de selecionar quais contribuintes do Simples com débitos que serão inscritos em dívidas. Nesse caso, fica dessa mesma rotina. A gente consegue selecionar aqui o número do CNPJ, como eu fiz, né? E inscrever só esse CNPJ ou escrever todo mundo de uma vez.
Esse daqui ele era MEI, né? Depois ele mudou. Então a gente pode selecionar um por um. Sendo que depois a gente pode, se for inscrito de maneira errada ou equivocada, a gente pode também retornar, né? A gente pode alterar as opções dele aqui. Deixa eu ver se tem alguém que está inscrito em dívida aqui pra gente fazer isso tudo. O item 16 é a possibilidade de consultar as inconsistências de pagamento dos arquivos importados do DASN com as baixas de pagamento dos arquivos importados dentro do Simples, né? Aqui no módulo do Simples, depois dos arquivos importados, a gente tem alguns relatórios de consistências. E uma delas é essa daqui, que é a inconsistência do DAS com a escrita fiscal. Porque aqui a gente está importando uma informação direta do Simples. E na escrita fiscal é ele que está fazendo, né? Então aqui ele vai fazer a consistência mostrando que o que ele fez no Simples e o que ele está fazendo na escrituração do município. E comparando. Esse relatório depois ele vai dar a diferença e essa diferença pode ser lançada via ação fiscal também. Isso é basicamente ação fiscal. Já é ação fiscal pronta, normalmente, né? O 18 é permitir a emissão do relatório de todas as informações importadas do documento de arrecadação, que é dentro deste relatório aqui, documento de arrecadação do Simples Nacional. Eu vou tentar tirar ele aqui, né? Perfeito. A única coisa aqui que a gente vai ter que buscar por econômico, só que dá para buscar todos de uma vez. Então a gente seleciona todos e ele faz uma busca geral, não precisa ser um por um. Mas aqui é o layout do arquivo que ele traz. Ele vai trazer em Excel, nesse caso aqui, desse contribuinte. Aí ele vai aparecer o contribuinte, a declaração, a atividade e vai trazer todos os seus impostos separadamente. PIS, IPI, ICM, tudo certinho ele traz. Esse é mais para noção do que ele está pagando, né? Porque tem alguns ali que não vão fazer interferência da parte do município. O 19 é permitir a emissão de relatório das informações importadas no DASN. Basicamente é o mesmo relatório, porém com a informação do DASN, né? Que é o outro arquivo. Ele vai buscar aqui no relatório, declaração anual do DASN. Ele vai buscar as mesmas informações, vamos ver. E o layout deles, na verdade, dos nossos relatórios é basicamente bem parecido, né? Ela busca uma linha de ideia toda padrão. Só aqui no lugar. Vou deixar tirar os números. Esse daqui.
esse item 21, ele pede o relatório das empresas de outros municípios que declararam receita para o município em questão. E também tem um relatório que ele traz especificamente a receita paga para o município de Bundinhos, no caso. Ó, receita do Simples Nacional para outros municípios. No caso aqui tem o relatório de empresas do Simples que declararam receitas para os municípios, para outro município, e de outros municípios que declararam receita para o Simples. Do Simples para Bombinhas, no caso. Ele tem os dois relatórios. Aí tem esse relatório aqui, o contribuinte do Simples que não tem pagamento e ainda não está inscrito em dívida. Às vezes acaba ficando um perdido ali, né, que não fez o pagamento no prazo e ainda não foi inscrito, então ele vai destacar esse também. Aí tem um relatório que é empresas sem registro de recolhimento para aquele exercício, que é bem estranho, né? E empresas que declararam receita isenta, para realmente se aquela empresa era isenta ou não, para fazer uma conferência. Então, aqui também. Todos esses relatórios, eles são passíveis de ação fiscal depois. Esse último, ultimamente tem aparecido em alguns pontos, assim, bem esporádicos, aparece. Ele chama atenção, mas não tinha nada que puxasse logo de cara, era só quando encontrava que ligava o alerta. E daí, na verdade, como vocês não estão importando os arquivos do Simples aqui, é uma informação que é convicta, né? Então, se está trazendo do relatório é justamente de um arquivo que foi importado. E eu tive reclamações de alguns fiscais também que estão dizendo que teve muitos contribuintes aleatórios que estão declarando receita isenta e que não sabem se eles estão fazendo sem querer, tipo, sem intenção, às vezes por não saber, MEI e tudo mais, ou se estão fazendo realmente com o propósito de fazer o recolhimento. Mas aí eles acabam entrando em contato, né? Muitos deles, hoje dentro do Fiscal Web, a gente tem uma rotina nova que é a autorregularização. Então os fiscais notificam esses contribuintes e eles dão um prazo para eles se autorregularizarem. Fazerem os lançamentos, as notas, tudo certinho. Se ele se regularizar dentro daquele prazo, tudo certo. Se ele não se regulariza dentro daquele prazo, eles acabam abrindo uma ação fiscal daquela notificação que foi dada, de autorregularização. E essas casos do Simples acabam pegando bastante. Legal ter esse sistema que a gente faz como denúncia espontânea. Não tem nenhum padrão, assim, né? Sim. É um contribuinte que vai apresentar a informação, mas é legal ter isso no sistema porque tira essa questão de ter o fiscal, a pessoa do fiscal ali. Sim. Pode fazer sem ninguém ver. Porque daí ele mesmo vai lá e se autorregulariza, né? E o interessante é que a rotina vai disparar e-mail, né? Padrão, a gente monta um e-mail padrãozinho, coloca lá e vai para o contribuinte. Então, tem até a opção da ciência do e-mail. Ele recebe o e-mail com aquela ciência. Então, a partir do momento que ele deu a ciência, ele sabe que ele está irregular e tem tal prazo para entrar, se regularizar. Né? Agora, tu falou da questão da ciência, é a questão de outro módulo aqui, mas acho que convém falar agora. Eu tenho o domicílio tributário também. Então, ele vai fazer essa conexão com o domicílio tributário? Sim, a ciência, justamente. por exemplo, vai contar como recebido ali, como... Ele mostra até o usuário que fez a ciência lá, o e-mail, porque ele obriga o contribuinte a informar um e-mail para dar a ciência. E esse domicílio, ele faz se for configurado, ele faz o bloqueio da emissão de notas, ele faz o bloqueio da declaração, até ele dar a ciência. Então ele fica com a mensagem disparada na tela do sistema até o contribuinte acessar, clicar e dar a ciência. A partir do momento que ele deu a ciência, volta tudo normal, né? Só que aí também é alguma coisa que tem que ser prevista em lei, né? Essa questão de bloqueio principalmente. Sim. Mas o DTE, que é o módulo domicílio, é justamente linkado com o fiscal também. Então ele pode ser usado dentro do processo digital, tanto quanto pode ser usado na fiscalização. Eles se conversam. Então é bem interessante. Até que eu não sabia que estava entre os itens de vocês esse. Eu acho que ele acaba entrando nos itens do tributário, né? Da arrecadação. Não, acho que tem um módulo ali. Tem um módulo só para ele separado, né? Mas eu acho que quem vai apresentar é a pessoa do tributário, o Jackson, acho. Essa parte de relatórios, então, eu acho que eu passei todos. Deixa eu ver se eu esqueci de nenhum. O 19, informações importadas. O 20, relatório de empresas do município que declaram receita em outros. O 21, relatório de empresas de outros municípios que declaram receita para o município. O 22, relatório de contribuintes enquadrados no Simples, com pagamento que não foram inscritos em dívida. E relatório das empresas do Simples Nacional que declaram receita isenta.
E o 25, relatório das empresas do Simples que declaram sem recolhimento do DAS. Esses ficaram... Eu não consegui abrir os relatórios justamente porque a gente ia ficar aqui eternamente até rodar esses relatórios todos. Mas o módulo do Simples é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Não. Ok. Agora a gente começaria então o módulo da fiscalização fazendária, só que esse é um módulo um pouquinho mais chatinho de fazer. Eu vou ter que sair agora. Eu já tô... Eu até não sei se não tem problema para vocês, mas eu preferiria fazer esse módulo amanhã de manhã, bem completinho. Pode ser? Pode. Porque daí hoje eu consigo ajustar meus acessos aqui e ligar lá com calma. Que horas vai ser? Às 9, né? Das 9 ao meio-dia tá pra mim. 9 meio-dia, tá? Então, a gente chega aqui às 9. Pode ser? Pode, tá. Então vou encerrar aqui, já edita a arte e finalizamos, tá? Então tá bom. Vou tá. utilizar fazer a ata? Eu só vou fechar o processo de ficar meio travado e eu te... Mas isso já é jurídico. Se vocês tiverem alguma dúvida dos outros itens que eu tô falando meio rápido, vocês não vão ter que conversa amanhã também. Eu queria te perguntar, eu já tinha questionado mais algumas vezes, que a gente tem bastante dificuldade nas ações fiscais contra a construtora de serviços repetidos. Eu tinha falado com o Marcos algumas vezes, ele falou que tem funcionalidades que vão ajudar, assim, eu me interessou como funciona mais isso, porque hoje, por exemplo, a gente caiu num limbo aqui, onde eu tenho que digitar nota de uma construção prédio, de condomínio, eu tenho que digitar nota para fazer a apuração. Porque quando que não puxa mais as notas 2018 para frente? Migrado do sistema 2018 para frente ele não puxa mais nota. Então eu tenho que fazer o... Mas havia um outro único, até esse banco ainda não está integrado, não está já está integrado também. Já, sim, integrado totalmente. Só que aí a gente precisa, tipo, quando for feita as migrações, a gente precisa que a empresa anterior disponibilize um backup. Daí se eles não disponibilizarem, vai continuar no mesmo. Só daí para frente, daí. O que é péssimo, né? Porque as construções antigas para pegar ele passa dificuldade de... Quando ele declara, ele consegue vincular o projeto que está cadastrado na tributária. Exatamente. consegue vincular. Eu vi que na parte da nota fiscal eles podem informar o projeto, tudo. Se conseguir fazer o link do projeto com cada nota que ele emite, já, nossa, a ação fiscal pode ser feita nem que às vezes a construtora tem 2, 3 projetos, depois já tu tem que ficar separado. Até tem a prefeitura de Balneário Pissarras, que tem bastante prédios novos que está saindo ali, que tem a fiscal que é a Morgana, até tem o contato dela, depois se vocês quiserem eu repasso. E ela é responsável só pela construção civil, de fiscalizar a construção civil, então ela domina já, e aí a ferramenta já está ali faz um tempo. Então é interessante que vocês conseguem fazer essa troca de informações, né? Hoje uma ação fiscal, por incrível que pareça, a ação fiscal de obra antiga sai rápido, as novas está demorando bastante. É porque daí eles acabam terceirizando tudo, né? E acaba sendo muitas empresas para... Bem verdade. Eu sei porque meu marido é engenheiro civil e então ele passa uns perrengues assim também. Mas aqui, tipo, por exemplo, vocês, o engenheiro vem fazer um projeto aqui. Vocês abrem um cadastro econômico para ele e aí ele tem que pedir a baixa depois também? Tem que pedir a baixa. Mas eu já estou com a ideia já para conversar, que a gente está fazendo reformulando a legislação, fazendo código novo para tentar aprovar. Eu já conversei com o pessoal do planejamento para a gente fazer por projeto para pessoal de fora, assim, para a profissional de fora, fazer por projeto ou por projeto individual ou anual, um valor de UFM, porque tem pessoas que vai aprovar só um, ou quem for aprovar o projeto naquele ano ali, ele paga o anual, você tem 2, 3 projetos, ou se não, ou só cadastrar o daqui que está, porque esse teria que dar baixa no cadastro, porque o nosso maior problema está depois lá na administrativa, a pessoa está... O cara tem que correr atrás de serviço. É porque na verdade ele só vê que está devendo. E quando está sendo cobrado. Aí ele pega certidões negativas, tem que pegar a certidão negativa junto ao conselho, trazer para a gente dar baixa, aí vai para o procurador. Transtorno para ele, para a gente, para o jurídico, para todo mundo que está... Eu sei que esses dias eu recebi uma cartinha lá em casa, dei um valor de ISS fixo, o nome dele. Ai, cara, uma cidade que... ali pertinho de Florianópolis. Não era Alfredo Wagner. Aí eu liguei lá pro fiscal.
fiscal dele. Ah, é que ele fez a obra aqui, deu tudo certo, porém ele não encerrou o cadastro. E aí, como ficou o ISS fixo, 2 anos de pagar de ISS fixo, porque não baixou o cadastro. Ah, mas ele não tem como, se ele não prestou serviço, ele pode pedir. E aí, o que eu fiz? Eu acessei o site do... Ai, meu Deus do céu. Do conselho, né? Do conselho, e tirei um relatório de todas as obras dele. Para ele. E aí eu mandei lá para a prefeitura. Eles têm que baixar. E aí está em processo. Não, eles têm que baixar porque a prerrogativa é se não tem prestação de serviço, o fato gerador de ISS é prestação de serviço. Daí se não teve... Se não teve, ele não vai baixar. Mas mas assim, eles deu podem estresse. cobrar de ofício, né? Depende muito da interpretação, porque ele Mas fez é o que se cadastro. vai para a justiça, perde. Não, Essa é a questão. Meu Deus, agora eu tô tentando lembrar o nome do município, mas não era o nosso Rancho cliente. Queimado? Rancho Queimado. Rancho Queimado. A gente precisa ajustar essas coisas, porque para esse pessoal aí é necessário ficar criando cadastro econômico só para recolher o ISS dele. Identifica quanto Assim que vai lá, lança a taxa para a pessoa apresenta lá no planejamento e já libera para aquela obra. Se for no auge, todas as obras dele, ele apresenta o comprovante. Sim, se ele faz obra, porque tipo, ele não faz obra muito pra cá, né? É muito difícil ele assinar um projeto aqui, mas é a nossa região lá, né? E aí ele ficou lá, ele recebeu uma cartinha de... É de qual cidade vocês são? Eu sou de Rio do Sul, né? Então, que perrengue pra chegar aqui hoje, meu Deus do céu. Não, A gente foi, eu e a Flávia, foi não, a gente foi Foi hoje do Sul. Eu vim, acordei 4 horas da manhã, 5 horas eu saí. Nossa, O Elvio, que é o vendedor ainda. O Elvio, essa semana ele tava lá, inclusive, na segunda-feira. Uma vez aí, fazendo um ano atrás, pegaram eu e a Dini e falaram, vamos lá conhecer o sistema. Aí fomos lá para Rio do Sul. Mandaram a gente ir, falaram que pra gente tava tudo certo, né? Chegamos lá, pegamos o Elvio de calça curta, né, cara? Ele era uma segunda-feira, deu sorte que ele estava na empresa. Aí a gente conheceu a empresa, passamos o dia lá. Mas era na sede nova já? Será que no prédio novo? Aí, não sei. Que ano foi? Foi, eu acho que o ano passado. Então já era no prédio novo. Tá reformando agora, mas já era no novo. Mas é porque deu Elvio viagem, né? Não tá lá a casa. Ele tava bem de chegamos lá porque eles tinham combinado, acho que o dono da empresa e o prefeito tinham combinado visita. Pode ser. Mas eu sei que hoje eu vim, botei o GPS, né? Porque eu quase não venho pra viagem assim, né? O GPS, né? Não vou me perder. Chegou em Blumenau, meu GPS, meu celular desligou. Daí fui ver, tava um fusível queimado. E daí, 7 e pouco da manhã, quem acha uma auto elétrica nesse horário? Aí eu parei numa oficina mecânica, eram umas 7h30. Aí o rapaz estava abrindo, ele falou, estão abrindo, já arruma aqui pra mim. Ele, mas os mecânicos só chegam às 8. Eu falei, de verdade. O que eu vou fazer agora, né? Porque de Blumenau pra frente ali, eu resolvi parar e esperar. Se eu me enfiasse pra dentro de Blumenau, me perdesse lá dentro. Eles precisam entrar em Blumenau. Tem que descer pela 470 ali e vir até a BR, senão... E daí, tipo, tem várias entradinhas, né? Se eu entro numa errada, já era. Sem celular, sem... O trânsito de manhã em Blumenau, eles vão falando. Daí, esperei, né? Saí lá da oficina 8h30. Aí o rapaz que foi trocar o fusível, até eu subi, sabia o número do fusível já, porque eu já estava lendo o manual antes de ele chegar, né? Aí ele chegou e pediu pra mim, tem um manual? Eu olhei pra ele, jura? Ele, que cada carro é diferente. Meu Deus, não é só isso. Eu não devia saber qual que é o do carregador. Mas dei o manual pra ele, ele trocou. Daí eram R$15, né, o fusível. Aí eu falei pra ele, preciso de nota dele. Tu não vai me fazer uma nota fiscal de R$15? Eu falei, vou. Por que eu peço nota? Não importa. Eu já queria mencionar. Tirei um grupo. Coragem. Falei, eu quero a nota com o CNPJ da empresa. Mas eu vou ter que fazer um cadastro, vai demorar mais. Aí eu sentei. Já que já tá tudo atrasado, passa logo essa nota. Tá lá, notinha de R$15. Ai. Ô, Flávio, eu posso assinar amanhã, tá? Sim, sem problema. Então tá, tchau pra vocês. Tchau. Até amanhã, né? Daí amanhã vai ser o que? Fiscalização? Só fiscalização, né? Só fiscalização. Então hoje eu já vou preparar um processo pra gente fazer o processo todinho juntos. Que a fiscalização, ela tem muitos íconezinhos, sabe? E aí acaba sendo bem detalhista. Se a gente não olhar um por um, acaba que... IPTU e taxas, daí vai ser outro dia, né? IPTU e taxas é outra pessoa. É o Jarson.
Quanto vai ser esse aí do, sabe? O cronograma, não sei. Eu tenho aqui o cronograma da reunião. É tudo claro, Mas segue 3 dias agora com eles, né? Os tributos vai 3 dias, não? Eu não sei quais todos os módulos estavam no contrato. Estava IPTU, estava dívida ativa, Tá. Dívida ativa, IPTU. que a dívida não é. Taxa. Arrecadação teve o ITBI. Ah, ITBI. Tem cemitério também? Cemitério, acho que não. Não, mas tem projeto, e coisa. Mas e vocês é a mesma equipe que faz parte tributária também, fiscal e tributária. Porque é uma comissão que a gente faz parte para analisar se atende ou não. Tá. Entendi. Independe do. A parte da nota e da escrita acaba sendo mais enxuta porque muita coisa na mesma tela, né? Tem coisa que tem que fazer e ver que tem. É tipo, a rotina tá lá, emite uma nota, já mata 10, enfim. É a mesma No coisa. contrato a gente fez muito assim, eu acho. Que foi lá e gerou e pronto. É o 5,19 que fica para amanhã, né? É o 519, né? 88 itens. Até quando vai esse. Pois então. Temos que apresentar todos. Aí, Não, mas até a previsão assim é que mais todos os. eu vi até segunda semana de novembro, mas. Eu vi aqui pelo cronograma. Teu nome é Monique Magda Chaves, é isso? Isso, no nick com o Certo? Difícil. Tudo é. Ah, mas eu estava vendo ali no sistema. 600 variações. Os acessórios, né? Nem foi bom. Nem tava pegando. Voltou o total. Tem que anotar aqui pela corrigir outros. Vou ficar por aí a tua. Obrigada. Me ajeitem de algum lugar. Vocês quiserem até pensar. Ai. Fazer esse papo. Mandar.
Já. Aqui Já chega. estamos, acredito que estamos pela metade, vamos dizer assim. É, né? Eu vejo que tem algumas coisinhas pequenas, mas que tem ao final, mais no final ali, né? Você vai. Ou não, talvez eu não sei. Foi rápido. Também foi dessa didática, assim? Então foi mais rápido, eles estavam. Mais ou menos Estavam alguma coisa aqui. eu faço ideia, só que eu. Então, que tinham mais dúvidas, era questionado. Aí muita coisa a gente sabe desnecessariamente de vocês. Que eu vou tentar assim, despertar, sabe? Na minha área contábil. Na minha área informática. Mas para eu fazer, para eu desenvolver a minha parte de relatórios, de coisas que eu preciso para mim, eu sempre vou me lembrar você, procurar coisas, assim. É curiosidade, né? Não sei, né? Não sei eu uso, eu preciso ser certificado, não consigo virar um certificado digital. A menos que tu dirija um carro, não sabe Entendeu? Esse seguro. Esse é o meu. Parece que tá bravo. Então, olha com várias coisas que Esse aqui é um figura. Pequenininho. Tem um pouquinho da língua dele. Cara, o melhor dele tem esse cara aqui. Aí agora tem mais de 20 pouquinho aí já Ah, não, um pouquinho da se língua. procriou e você não sabe quem é macho, fêmea, até sozinho tá se procriando. Isso daí é uma vez. Aí a gente deu agora do Agora, Isso daí daqui a pouco tem que arrumar uma forma de convencer se tu dá conta. mas é fogo, tá? É bonitinho, mas não dá conta. Tem que deixar separado. O meu sogro estava em casa, ele falava com o senhor ficou criado, cara. Aí ele começou a separar tudo. Ele é assim, é sexto, Eu né? descobri qual é o método que eu vou Bota, né? Assunto, então. Daí eu dei o casal, não sei se era casal, não sei. Vou conseguir já lá, já tô vendo. Eu gero ali os teléfonos. Aí tu importa dele, tu vai ter que comprar. Tem que ter o topo dele. Eu vou ver qual é se ele vai pegar Ô, cara, pegar 5 lá. som, assim, né? Mas tem que pegar por aqui lá primeiro, né? Eu pego assim, os sons, faz os trailers com as pessoas. Eu não sei se ele vai deixar ele fazer o discussão. Não é complicado. Não, depois tu faz Sim, o daí sim. Mas é que daí tu vai fazer, não vai fazer a discussão. Eles vão pensar que tu é o sentido desse. Já não se ia vir.
até hoje ele fazendo aquela coisa tudo manual lá, né? Para consultar na internet, para fazer um tal de tudo. Não posso dar outra vez, não quero dar uma coisa, na primeira, assim, Eles não estão desconfiando que o sistema é isso? pode ir para uma assinada. Eu vou passar por eles, sem terminar aqui. Desculpa aí, a gente tem programa certinho. Isso aí na nossa computador, que a gente estava imobiliário, por cima, assim, do outro, tirar essa todo aqueles itens desse aí, Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Amanhã tem. Tem às 9. Tchau, tchau também. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Ah, já achei. É? Tem a outra via. Mas ela deve ser. Então, uma via fica para vocês, uma via vai ficar para nós. Muito obrigada, a sessão está encerrada e fica marcada a continuidade então para amanhã às 9 horas. Bom retorno. Obrigada. Desconfortável, né? Imagina.